todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai receber novamente esse casal que eu admiro muito e que eu sigo eles há muito tempo, que estão voltando de uma aventura de 896 dias na estrada. Com certeza tem muita história para contar e muitas novidades. E é um prazer sempre recebê-los aqui, a Karina e o João. Um prazer recebê-los aqui e bem-vindos à Serra novamente, né? A gente que agradece o convite, a oportunidade de estar mais uma vez contando aqui a nossa história. Que é uma história admirável. E, João, como foi retornar? Como está sendo a vida agora? Está sendo muito boa, porque a gente viveu quase 900 dias em um sandeiro, né? Com uma estrutura mínima. Era todo dia aquela função de procurar lugar para dormir, procurar lugar para tomar banho. Então agora a gente tem tudo isso, né? Então, sabe que vai ter o banho quentinho todos os dias, a cama tá lá, tem geladeira, tem fogão, tem airfryer, dá para cozinhar, né? Porque a gente viajou todo esse tempo morando num carro que a gente adaptou para ser a nossa casa. Mas ele não tinha todos os cômodos, né? A gente tinha uma cama, que a gente tirou os bancos, né? Fez ali uma cama. Tinha uma panela elétrica, que a gente conseguia cozinhar algumas coisas, mas não tinha geladeira, não tinha banheiro, não tinha todo o resto, né? E contem um pouco anterior a isso, né? Como foi parar, né? Como essa história se desenrolou, como foi o início de... Vamos morar num sandeiro, né? São duas viagens que eram para ter sido uma só, né? A gente saiu lá em 2019 para conhecer toda a América do Sul e todo o Brasil. 2020 a gente voltou para o Brasil e veio a pandemia. Me ajuda, 2020, né? Isso, né? começo de 2020, a gente já estava no Brasil quando estourou a pandemia. Vocês entraram pelo norte, pela né? Venezuela, isso. A gente saiu Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e aí Brasil. E aí estourou a pandemia, não tava mais parques nacionais fechando, vamos ter que voltar para casa. Aí a gente ficou um ano parado, e aí quando as coisas estavam começando a normalizar, a gente decidiu sair para terminar o Brasil, que era o que faltava, né? Foi com o mesmo carro, era um Sandero, era o carro que a gente tinha. A mesma proposta. Era o carro que a gente tinha na garagem. A diferença é que, como foi antes da pandemia, né, que a gente começou a viajar, a gente estava podendo ficar na casa das pessoas, então dormimos no carro, sem adaptação naquela época, nos bancos da frente, mas era mais eventual. Com a pandemia, não vai dar para ficar aceitando convite na casa das pessoas, tem que se resguardar um pouco mais, né? Então a gente adaptou o carro, tirou os bancos de trás, construiu a cama, então conseguia ter uma autonomia maior. Então o começo da nossa viagem foi bem isolado, depois que vacina, as coisas começaram a normalizar. Vocês fizeram a vacina na estrada, né? Sim, pra ver o quanto longa foi a viagem, né? Sim, fizemos... Foram 5 doses, todas na estrada. Porque quase um passaporte carimbado, assim, o cartão de vacina. Mais ou menos. No começo tava até... Quando tinha menos doses, então tinha um pouco mais de restrição. A gente tava com receio até de não conseguir se vacinar, porque alguns lugares exigiam comprovante de residência, né? Mas a gente tem uma dose em cada parte do Brasil, tem né? São Paulo, tem Alagoas, tem Amazonas, tem Brasília, que foi a última que a gente tomou, então tá... E 896 dias, né? Esse era o plano... O plano, na verdade, não existia. Mas isso, o plano foi não ter plano. O plano não tinha, era não ter plano. A gente, na verdade, subestimou um pouco o tamanho do Brasil, porque a gente imaginou 1 ano e meio, mais ou menos, né? E a viagem acabou se estendendo para quase 2 anos e meio. Então foi um ano a mais, praticamente. Né? E ainda assim, as pessoas pedem, vocês conheceram todo o Brasil. A gente passou por todos os estados, porque conhecer todo o Brasil é uma expressão muito forte. Eu acho que é impossível alguém conhecer todo o Brasil. É muito grande, assim, a gente não tem noção das distâncias, da dimensão, né? E, claro, a viagem, ela foi... A gente não planejou, porque como a gente voltou a viajar, ainda tinha pandemia, tinha atrações fechadas, então a gente viu que não dava para sair com nada engessado. Então a gente foi adaptando a viagem conforme as circunstâncias. Então o começo da nossa viagem foi bem isolado, só nós e o carro, procurava praias desertas, alguns lugares mais de meio de natureza. Depois as coisas começaram a melhorar, então a gente começou a procurar mais passeios, podia aceitar convite para ir na casa das pessoas, ficar mais tempo nos lugares. Então foi
quem determinou os dias foi o tempo, né? As condições também. Quando a gente voltou ao Rio Grande do Sul, queríamos ter explorado um pouco mais do estado, mas foi agora nessa época de chuvas que deu enchentes, então também estava complicando os deslocamentos. Então, enfim, a viagem foi muito dinâmica em função disso. E até a questão, né, de conhecer um lugar, né? O lugar, principalmente de natureza, ele se modifica muito. Não, a Amazônia, por exemplo, as épocas do ano, né? Nunca é a mesma viagem. Nunca é a mesma viagem, né? Tem um exemplo bem marcante disso ali na região de Alter do Chão, do rio Tapajós, né? A gente passou em 2 momentos. Na subida para Manaus. Pro Amapá, exato. E na descida. Em questão de 2 meses, é impressionante. É como se fosse outro lugar, porque o rio ele sobe muito rápido, né? E depois também desce muito. Dá pra ver ali, quem conhece Alter do Chão, tem a Ilha do Amor ali na área central, né? Que tem as casinhas, né? Com os telhadinhos. Então, a primeira vez que a gente foi, acho que era ali por junho, julho, só a pontinha dos telhados. Quando a gente voltou, já era, acho que setembro, né? Foi 2 meses depois. Ainda não estava totalmente visível a ilha, mas tu já conseguia ver um pouco de areia, né? Já tinha praias. Já tinha praia. Eu fui para Alter do Chão em setembro também, de um outro ano, de 2020. E foi também num ano que o Rio Amazonas, enfim, teve uma cheia histórica. Então, quem foi na mesma época que eu em outros anos, estava mais vazio. Sim, tem isso também, né? O regime de chuvas, ele tá mudando ele muda muito, né? Agora... As cataratas do Iguaçu, né? Cada vez que você vai lá é diferente, né? Porque de acordo com a deu uma água, chuva, não deu? Então, também muda isso, né? Tem a questão das estações, né? O Pantanal também, tá alagado, né? Aqui eu acho que a gente não... Aqui no sul, né? Eu digo... A gente talvez não percebe tanto essa mudança de estações porque a gente tem chuvas mais espalhadas ao longo do ano, né? Outras partes do Brasil tem muito isso, né? Chapada dos Veadeiros, por exemplo, também ali no centro-oeste, né? Meio ano chove, meio ano seca, ou menos chuva, né? Então a paisagem muda completamente. Aqui eu acho que a gente percebe mais, não é nem questão da chuva, das águas, é a questão da vegetação. As folhas, né? De outono, as vindima, flores. Né? Muda, claro, não a questão da água tanto, né? Mas lá tem essa questão. O clima não tem o frio e o calor, como a gente tem aqui, é uma temperatura mais parelha, né? Mas tem essa questão. Então, enfim, qualquer época do ano. Isso que é o mais legal do Brasil, né? Esses muitos Brasis, esses contrastes que num só lugar, às vezes, muda completamente a paisagem. E aí, às vezes, se fala, melhor época pra ir em qualquer lugar. Toda época que tu for nos lugares, tu vai conseguir aproveitar de alguma forma, né? A gente foi para muitos lugares na época que dizem será errada ou aqui não é a melhor e conseguimos aproveitar. E eu acho que também muito da questão do lugar, me coloco como viajante, né? É de como a gente está, né? Às vezes a gente não tá num período muito bom da vida ou, né, uma fase muito legal. A viagem às vezes vai refletir isso também, né? E às vezes tu tá bem, tudo fica bem também, né? Então tem muita coisa que interfere, né? Eu acho que a viagem por si só, ela não transforma o viajante, né? É o viajante que tem que se abrir, se permitir ser transformado pelos lugares, pelas pessoas que conhecem. Tanto que quando nos perguntam, às vezes, dicas de lugares, onde vocês mais gostaram, a gente sempre não sabe muito o que responder, porque é uma questão muito particular, né? E são tantas... Porque não tem o melhor ou o pior, às vezes é uma experiência diferente da outra e ambas são momento você tá, né? Às vezes, a gente aconteceu muito na viagem, né? Agora deu uma enjoada de cachoeira, vamos... quero enjoei de praia, agora eu quero um friozinho. Então a gente também foi adaptando o roteiro pra isso, né? De conforme tava o nosso humor. Agora você falou do clima, né? Eu sempre via muito vocês falando do calor, né? E realmente, assim, o calor do norte é algo assim que... Não tem como explicar, não só tem como sentindo. É só sentindo, exatamente. Agora você retratou ele, assim, não tem... Eu acho que, assim, quem já foi para uma sauna e não foi para o norte, de repente pode... né? Tem um parâmetro. Úmido e quente, é algo assim que te deixa mole, que te sufoca. E vocês passaram muito tempo lá, né? Porque o norte é muito grande, né? A gente não tinha estrutura para lidar com o calor. E foi outra coisa que a gente subestimou, né? A gente foi meio doido, assim. Vamos passar um tempo Acho que a gente não pensou muito antes de fazer essa viagem. Quando está calor, você olha assim, no, sei lá, Dubai, Amazônia, vai estar tantos graus, ok. Mas quando tu tá sentindo calor, é diferente, né? Eu acho que teve muitos momentos na viagem que a gente
isso as pessoas nos pedem muito se já pensamos em desistir, né? Teve muitos momentos na viagem que sim, que a gente só queria voltar para casa, queria um chuveiro, queria um quarto normal. E eu acho que a maioria deles aconteceu devido ao calor, assim. Acho que o calor foi um dos maiores desafios nossos, assim, tanto porque a gente tá mais acostumado com o clima da Serra Gaúcha, né? Sim. Claro, faz calor aqui no verão também, mas a gente tá acostumado com um clima mais ameno, né? Então, teve algumas noites ali, mais dormindo num carro, que eu fui dormir chorando, abraçada num saco de gelo. Perto de Manaus, em Novairão, que a gente encontrou, por sorte, a gente encontrou o último saco de gelo na conveniência do posto, e a Karina se abraçou no saco de gelo. Chorando, mas eu quero voltar pra casa. Se a gente tivesse mais perto, eu era capaz de ter voltado, mas estava tão longe que não dava pra voltar. Eu acho que todo viajante, em algum momento da viagem, pensa assim, né? Às vezes uma viagem longa, o que eu tô fazendo aqui? Saí do conforto da minha casa, tô gastando dinheiro, tô aqui passando bem. Imagina potencializar tudo isso, né? Mas eu acho que é importante, Aline, passar por isso, pra gente passar a dar valor ao que tinha, sabe? Parece que se tu vive na tua bolha o tempo todo... Por exemplo, o que é um chuveiro pra gente que vive ali? Pode tomar 5, 6 banhos por dia. Não é nada, né? Agora, quando tu fica 2, 3 dias sem, quando tu tá com 40 graus e não tem um lugar pra tomar banho... Uma água gelada. E isso é só um dos exemplos, né? Tem tantas coisas. E viajando também a gente se dá conta de outras realidades, né? Por exemplo, a gente não tinha geladeira, né? Sim. Então, água gelada a gente conseguia nos postos, principalmente no norte. Acho que é tão calor que eles têm que ter pra tomar, é uma né? questão humanitária. Então a gente achava fácil, assim, botava na garrafa térmica, enfim, onde não achava, comprava algum gelo. Mas existem pessoas que não têm geladeira. Hoje, né, a gente chegou a lugares onde as pessoas não têm geladeira. Até chegou energia com placa solar, não tem, né, rede de energia ainda, mas não vivem nas escuras porque tem a placa solar, mas não dá conta de geladeira. E é no calor, é no sertão. E aí, aprende a se virar também, né? Eu acho que o corpo também, ele vai criando uma certa resistência, né? Pela gente, né? Às vezes que os primeiros calor, né? O primeiro frio, a gente sente mais, né? Claro que, enfim, vai sentir igual, mas eu acho que vai adaptando um pouquinho também. Vocês perceberam isso? Sim. A gente sofreu muito ali nos arredores do São Francisco. A gente fez todo o curso do Rio São Francisco, começa em Minas Gerais, ali na Serra da Canastra. Ele vai desaguar ali, divisa de Sergipe e Alagoas. Vocês fizeram todo o curso dele? Não tem estrada, assim, exatamente, né? Mas a gente foi... Onde tinha estrada, a gente foi batendo ali nas cidades onde ele, né, banha. E coincidiu com o começo ali, primavera, né, entrada da primavera, e a nossa subida, porque a gente saiu de Minas, né, regiões altas, frias, e o nosso corpo, a gente sofreu muito, né? Então foi uma região que a gente não conseguiu conhecer como gostaria, porque o calor fez a gente acelerar. Às vezes não achava uma sombra pra gente parar, uma estrutura boa, então a gente seguia. Porque o frio extremo, você coloca uma calça térmica, uma roupa térmica, enfim, você consegue ter uma proteção. A gente pegou menos 6,5, né? A gente pegou menos 6,5 dormindo no sandeiro. Com neve. No Brasil. E a gente não sofreu, foi uma noite relativamente tranquila, assim, né? Agora, com o calor passava e nem chegava nos 40, assim, passava de 35, já a gente não conseguia dormir, ficava imprestável, assim, no dia seguinte. O corpo cansa mais, né? Porque tu não tem muitos recursos, né, pra lidar com ele. Claro, se tivesse um ar-condicionado, enfim, mas não era o nosso caso. Sim. Então, o carro tinha ar-condicionado, mas pra dormir a gente não deixava o carro ligado, né? Sim, mas no próprio passear, né? Sim. Cidade, né? Se tu se agasalha bem, tu vai passeando e ok, né? No frio, agora no calor não tem. Não, teve muitos lugares que a gente limitava, acordava muito cedinho, né? Porque, enfim, o nosso despertador era o sol. Estratégias, né? Não, o nosso despertador era o sol, né? Batia o sol, a gente acordava. Passeava até 7 horas da manhã e depois procurava uma sombra e ficava o dia inteiro descansando. No máximo 7h30 ou 8, depois não tinha mais como... E então vocês consideram que o clima foi um dos piores, digamos, da pior parte, assim, ou o pior perrengue, assim? Eu acho que foi um dos piores, assim. Porque é uma condição que tu não tem muito o que fazer, né? Sim. Acho que... E era o meu maior medo. Eu sofro bastante com calor, me baixa a pressão, né? Tinha medo de desmaiar, enfim... Mas sobrevivemos, né? Esse foi um desafio... Uma prova viva. Estamos aqui, né? Eu acho que o calor foi um desafio mais
permanente, assim, né, de lidar com ele. Claro que teve outras situações pontuais, assim, a gente atolou no sertão, a gente teve uma situação que furou 2 pneus. Nos conta. Foram alguns perrengues, assim, mas é que aí foram pontuais, né? Sim, esse do sertão foi onde a gente comentou dessas famílias que vivem sem geladeira. A GPS mandou por uma estrada que não era para ter ido, para quem a gente pediu informação, a pessoa acho que estava meio mal informada, disse que era por ali, a gente atolou no barro, depois atolou na areia, aí teve que caminhar no sol do sertão para pedir ajuda, conseguiu desatolar, depois quando tava voltando a estrada, porque viu que não ia dar para seguir, era uma estrada onde passava Rally dos Sertões e quebrava até os carros do Rally, a gente, vamos ter que voltar tudo, e aí atolou no barro, não sei se bateu numa pedra, o que aconteceu? Despencou o radiador, então não parava uma gota d'água no radiador e a gente teve que andar assim porque precisava pedir ajuda, a gente não tinha sinal, não tinha casa perto. Aí nisso teve que morar uma semana no posto porque não tinha peça na cidade, quando veio a peça errada. Foi assim. e a outra foi quando a gente estava em Roraima, né? Quase na Venezuela, a gente caiu a estrada é bem esburacada, acabamos caindo num buraco, a gente achou que tinha furado o pneu, mas não furou, entortou 2 rodas, e aí então trocamos uma, quando vimos outra, e aí agora, o que vamos fazer? A gente estava a 60 quilômetros de Boa Vista, numa região também sem sinal de celular, já estava de noite, eu tive que pegar carona para conseguir acionar seguro, o João ficou lá sozinho no meio do nada. Então esse foi mais de um não saber o que estava acontecendo com o outro. E não ter uma comunicação. Mas enfim, deu tudo certo também. Essa do sertão foi mais marcante porque ela acabou se estendendo por uns 10 ou 12 dias, assim, né? Até vir Nossa, peça. um perrengue de 12 dias é um super perrengue, né? Sendo que 7 deles a gente morou num posto, e morou mesmo num posto de combustível. Sim, não tinha como ligar o carro pra tirar ele de lá, né? Tanto é que o pessoal do posto nos emprestou freeze, nos deram controle da TV, a gente só faltava abastecer, sabe? Na saída, depois que o carro tava consertado, a gente abasteceu no posto, como retribuição. Mas essa do sertão, ela foi também, de certa forma, a gente disse que ela tinha que acontecer para nos mostrar uma face do Brasil que a gente imaginou que não existia mais, que é justamente esse Brasil onde nem energia elétrica chegou ainda. E as pessoas mandavam mensagem pra gente, coitados de vocês que estão viajando e não tem geladeira, não tem banheiro. A gente fazia isso por opção, era uma escolha nossa. Sim. Agora tem pessoas que vivem sem geladeira, sem energia elétrica ainda, nos dias de hoje, porque o governo não chegou, porque o poder não chegou até elas. O desenvolvimento ainda. E a gente não se preocupa com essas pessoas, sabe? Sim. A gente Mas e são pessoas que às vezes tu vai conversar, elas não querem sair dali, elas gostam, a vida é tranquila, o medo delas é que aquela estrada que é ruim vire boa, porque aí vai tirar o sossego. Então Claro que elas querem que tenha recursos, tanto é que as pessoas sempre desejam conseguir, né? Ter uma geladeira, né? Sim. Mas assim, gostam de viver ali, desse lugar mais isolado, onde não dá pra pedir iFood, né? Interessante. E as pessoas, né? Imagina quantas pessoas vocês encontraram por todos esses dias, por todos esses quilômetros, por todos esses Brasis, né? O que mais surpreendeu de pessoas? Eu acho que nos sentimos estrangeiros, assim, no próprio país, muitas vezes, por conta justamente desse contraste de culturas, assim, né? E mudam os sotaques. A gente gostou muito do norte por conta dessa questão com a floresta, né? Sobretudo, a gente dormia em casa de ribeirinho e tudo mais, e a importância da floresta para essas pessoas, né? A floresta dá tudo o que elas precisam, mas precisa manter a floresta em pé. Eu acho que esse contato com esses diferentes modos de vida, né? A gente às vezes conhece a nossa vida padrão aqui, né? Numa cidade onde tem tudo perto, conhecer essas pessoas que moram nesses lugares mais distantes, que gostam de morar ali, por exemplo, no extremo oeste lá do Acre, né? A gente conversa, e a gente jovem que não tá ali porque eu não gostaria de sair daqui, não tenho recurso. Não, poderia ficar lá. Gosto de morar nessa cidade aqui porque é tranquilo, a qualidade de vida é boa, não precisa estar num centro urbano hiperconectado com tudo.
né? Então, de entender esses diferentes modos de vida e, bom, fomos muito bem acolhidos em todos os Brasis que a gente foi. A questão do norte, né, o que me chama muita atenção lá, é a questão dos rios, né? Ah, é tantos Que são as dias, estradas. que são as estradas, né? Que tantos dias para chegar em tal lugar, ah, não, daqui a tantos dias, e é barco, e é o mundo que se transporta pelos rios, né, que são as estradas, né, e a gente não tem essa dimensão aqui, né, de que essa vida fluvial que existe lá, né. E até noção de tempo, né, porque as pessoas, em muitos lugares, elas entram no barco, amarram a sua rede e passa ali Dias. 36 horas, 48 horas para chegar num próximo lugar. E a gente aqui é tudo muito imediato, né, tu pega Uma horinha no trânsito já é um caos, já né? é um caos. E essa forma de lidar com o tempo é diferente também. Né? E as distâncias, né, quanto mais tu sobe, parece que... eu tava vendo, enfim, tô planejando uma viagem pro norte, aí eu tava vendo, Belém, Manaus, né, é 3 horas e 20 de avião. É muito grande. É muito longe. O 3 Pará horas e 20 de avião é e muito Pará e Amazonas são estados gigantescos. A gente fez... Atravessa a Europa quase, nesse tempo, né. A gente fez Não, tanto é que tem uma cidade no Pará, a gente tá falando de Europa, Altamira, só né? Altamira é maior que Bélgica e que Grécia juntas. A gente Só uma fez por terra, né, de Santarém a Manaus, Por terra. que pega uma parte da Transamazônica e uma parte da BR-319. São estradas que não tem, a maior parte, né, não tem asfalto, então dá pra fazer na seca, na chuva vira um atoleiro, acho que o nosso carro não daria, né? Nem 4x4 vai, né? Então, e aí são 2.200 quilômetros, acho que se não me falha a memória, mas é mais de 2.000 quilômetros. Se tu olhar no mapa, não são cidades tão longe assim, né? Mas é que a estrada, o traçado que ela faz e até a noção de distância deles, né? Eu vejo no Mato Grosso, não, é logo ali 200 quilômetros. Não é longe. 300 quilômetros, né? Não, tanto é que Altamira, que a gente comentou antes, tem um distrito chamado Castelo dos Sonhos, que ele fica a 1.000 quilômetros do centro de Altamira. Tem por pessoas estrada, né? Eu não tinha essa dimensão. Tem pessoas que nasceram em Castelo dos Sonhos, que é um distrito de Altamira, e não conhecem o centro da cidade onde nasceram, porque tu imagina, são 1.000 quilômetros. Sim. O distrito está mais próximo mais que de Mato Grosso, então às vezes quando dependem de algum serviço acaba usando alguma cidade ali do estado vizinho é um outro de referência. Mundo, né? Porque são distâncias assim que a gente não consegue realmente imaginar, né? A gente, para ir de Bento a Porto Alegre, já acha difícil, né? Absurdo, né? Imagina 100 km, 115 km. Tudo asfalto, estrada boa, né? E a volta, né? E como é voltar para a rotina, voltar para o banho quente diário, sabendo onde, né? Para uma cozinha equipada, como está sendo essa adaptação? E a saudade da estrada, como é que tá? Acho que a saudade a gente ainda não conseguiu sentir porque a gente tá relendo. Durante a viagem a gente escreveu diários todos os dias, alguns a gente postou nas redes sociais, outros não, e a gente tá escrevendo um livro agora. Então a gente tá nesse processo de reler esses textos e dar o formato de livro. De certa forma estamos viajando. Então a gente ainda tá viajando. Tá muito boa essa parte de estar em casa, poder cozinhar com geladeira, sem se preocupar que eu vou comprar uma bandeja maior de ovo e vai estragar com o calor. Não. Essa parte tá muito boa. Mas a gente ainda tá viajando. Então, tava relendo um texto esse final de semana que falava sobre o Acre, que a gente teve lá uma experiência gastronômica que falava da baixaria. A baixaria é um prato típico de lá que é tipo um cuscuz desconstruído, né? Que é o cuscuz com uma carne moída, um tomatinho, um ovo frito. Eu disse, eu vou fazer. Sim. Aí voltei pro Acre com o prato que eu preparei ali, né? Então a gente tá ainda viajando na leitura dos textos e quando bate a saudade, assim, a gente às vezes dá uma improvisada ali num prato, alguma coisa. Né? E esse filho, né, que vocês estão... Segundo filho, né, e eu tenho um lá, né, o primeiro livro eu tenho lá, eu comprei, enfim, tá lá guardado, de vez em quando dou, né, releio, e é muito interessante, né, é muito boa, é muito gostosa como leitora, né, a forma como vocês escrevem, né, eu acho que faz a gente refletir, faz a gente se sentir muitas vezes na mesma situação que vocês estão, enfim... Queria que falasse desse projeto e quem quiser contribuir, quem quiser, enfim, todos os detalhes. A gente tá fazendo esse segundo livro de uma forma 100% independente e
a gente começou uma campanha de financiamento coletivo, vai até o dia 15 de janeiro. Então a gente tem uma meta, né, para custear impressão, serviços editoriais. Então se a gente conseguir essa meta, a gente publica o livro. Caso contrário, a gente não vai publicá-lo justamente por conta dos custos, que são altíssimos, né? Então quem quiser colaborar, chama a gente no Instagram, né? É lá no Crônicas na Bagagem, Crônicas na Bagagem. tem todas as formas de participar. E ele é um livro que vai contar um pouco, o título é Brasis Adentro, então ele vai contar um pouco dessa nossa jornada por esses diferentes Brasis. Então vai falar um pouco de tudo que a gente falou aqui, vai estar no livro, né? Seja essas adaptações de viver num carro, as dificuldades do calor, o perrengue e todas essas descobertas que a gente teve. Tem muita história que a gente não contou nas redes sociais e vai estar só no livro. Acho que tem coisa que nem a família sabe. Então, coisa inédita. Muita coisa inédita. Acho que vai, ao mesmo tempo, despertar o interesse de conhecer algumas partes do Brasil. E quem pensa em fazer uma viagem assim, morando em carro, talvez pode pensar que... Tu não sabe se vai estimular ou desestimular. Que tá narrado. Essas partes do calor, por exemplo, tá ali narrado. Então, a gente relendo os textos, a gente vê, nossa, como é que a gente aguentou? Tem umas partes, assim, que a gente chegou num determinado período da viagem. E teve também outras, né, questões de... O João teve crise de cálculo renal, teve uma dor de barriga bem intensa ali numa virada de ano, que a gente não conseguia... A gente até pensou nesse, vamos abrir uma sessão e vamos pegar um hotel, porque não tá dando, né? Sim. Não tinha vaga. Final de ano. Era virada do ano. No litoral de Alagoas, estava tendo festa de Réveillon. Então a gente teve que ir numa lavanderia pública ali pra, né, usar o banheiro, enfim... Então a gente pensa, cara, como é que a gente aguentou tudo isso? E hoje vocês fariam tudo isso de novo? Eu acho que sim. Com certeza faríamos. Mas eu acho que a gente fez também porque não pensou muito. Não sabia assim, também. Sabe? Acho que é isso, né? Mas acho que é assim, né? Se a gente pensar muito, não faz nada na vida, Exatamente, né? Então... Se tu pensar em tudo que pode dar errado, e isso a gente sempre fala, né? Porque quando a gente compartilhava esses perrengues, nossa, eu não aguentaria. Eu disse, bom, eu também achava que eu não ia aguentar antes de... Se me dissesse, tu vai caminhar 6 km na areia fofa do sertão com o sol na cabeça... Não, imagina, vou ficar em casa, não vou fazer isso. Não vou fazer. Vou continuar aqui na minha vidinha, tranquila. Mas chega ali na hora e tu dá um jeito, o ser humano se adapta, né? E acho que a pergunta que todo mundo faz, né? E eu vou fazer também, né? E agora, né? Vão voltar para a estrada no futuro? Quais são os planos depois, enfim, de toda essa questão do livro? O que vocês pensam a um prazo maior, assim? A gente não quer enrolar, né? Mas a gente aprendeu na estrada a viver um dia de cada vez, sabe? E agora a gente tem esse projeto do livro que a gente está confiante de que vai conseguir chegar à meta, né? Para publicá-lo. E é isso que a gente está focado nesse momento, em fazer um livro legal, conseguir transmitir o máximo possível de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sentiu na estrada. Então é esse o foco agora. Depois, tudo pode acontecer. Claro que passa várias ideias pela nossa cabeça, né? Mas, enfim, não temos nada de concreto ainda. O momento agora é de curtir um pouquinho, né? Uma casa fixa, porque... Quem nunca ficou, acho que, tanto tempo longe de casa, talvez não tenha a dimensão de como faz falta, assim, essas comodidades, né? Então, por enquanto, a gente tá curtindo isso e segue viajando ali no livro, mas, enfim, tudo pode acontecer no futuro. Claro que a gente não pretende parar de viajar total, não sabemos, não necessariamente de novo num carro e por um período tão longo, né? Mas, enfim, algumas próximas aventuras certamente devem acontecer. E sempre que tiverem uma nova aventura, um novo projeto, as portas sempre vão estar abertas. Agradeço muito a vinda de vocês aqui e já convido a todos para seguir, né, o Crônicas na Bagagem. Chamo eles sempre me responderam, sempre foram muito atenciosos e, enfim, né, convido a todos também a participar desse projeto, né, o livro, o que eu tenho é um livro muito, muito bom, muito gostoso de se ler, né, e tenho certeza que esse vai ser também. Então, convido a todos a segui-los e a participar do projeto. Obrigada. A gente que agradece. E obrigada a todos.